Boa noite a todo mundo que nos assiste. Vamos chegando para mais uma live da Coalizão Nacional de Mulheres. Eu vou chamar aqui nossas convidadas, a doutora Ivana Farina e a nossa deixar nossa live acessível para quem se comunica em Libras. Só um minutinho, que estamos ali convidando, aguardando as nossas convidadas. Boa noite, Soninha. Oi! Tudo Boa noite, tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Estamos aguardando aqui a doutora Ivana entrar. Eu já enviei o convite. Agradeço aí, estou vendo que a doutora Roberta Negrão, nossa diretora da Coalizão Nacional de Mulheres, está ao vivo com a gente também. Eu estou aqui, eu já enviei o convite, a doutora Ivana está dizendo que está pedindo para entrar, vou aceitar aqui. Muito obrigada, doutora Ivana. Acho que meu convite não chegou para a senhora. Agora eu aceitei. Vamos ver se agora dá certo. Boa noite a todo mundo que está chegando. Deu certo? Será? Aceitei. Eu já aceitei, mas continua dando problema. Deixa eu ver aqui. Enviei outro convite, doutora Ivana. Não. Um pouquinho de paciência, gente. Vamos lá. Ah, a doutora Ivana entrou. Boa noite, doutora Ivana. Seja bem-vinda. Boa noite. Consegue me ouvir? Conseguimos. Então, peraí que eu vou mudar o aparelho. Um minuto, viu? Porque no outro aparelho não estava entrando. Só um Ok, minuto. ok. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto muito importante, com uma convidada muito ilustre, que muito nos honra com a sua presença aqui, viu, doutora Ivana? Imagina, eu que agradeço e muito o convite. Eu vou tentar deixar mais claro. Está escuro demais? Para mim tá bom, eu acho que tá bem, doutora Ivana, eu Deixa eu acho que ver tá aqui. bem. Enquanto a doutora Ivana está aí fazendo os seus preparativos, eu gostaria de fazer minha apresentação, minha audiodescrição e também fazer a audiodescrição da Soninha, que está conosco, fazendo esse trabalho tão importante da interpretação de Libras para deixar essa live acessível a todas as pessoas que se comunicam também por meio da língua brasileira de sinais. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados castanhos, com algumas mechas. Estou usando um óculos de armação verde, um brinco de pérola, meus cabelos vão abaixo dos ombros, um batom avermelhado, uma blusa vermelha. Atrás de mim dá para ver uma persiana clara, uma parede cinza e um pedaço de um quadro com moldura dourada, algumas flores e um prédio. A Soninha é uma mulher de cabelos encaracolados escuros com mechas claras, né, crespos, né? Ela está usando um óculos de armação azul, uma blusa preta de gola alta e uma echarpe roxa. E está sinalizando em libras
fazendo a interpretação aqui de tudo que falamos. Esta noite nós temos uma convidada muito, muito importante, que vai nos ensinar. É uma noite de aprendizado para todos que estão nos assistindo, para mim também, para os meus alunos que estão assistindo. Eu agradeço a presença e tenho certeza que esse assunto importa para todo mundo, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o julgamento com perspectiva de gênero, né? A partir da determinação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é uma determinação aqui. Só um minutinho. Que é uma determinação do CNJ. A doutora Ivana saiu, eu vou tentar colocá-la de novo. Aguardem um minutinho. A doutora Ivana está ali em Brasília. Ah, voltou, doutora Ivana, que bom, que bom. Doutora, eu estava saudando quem nos assiste, fiz minha audiodescrição, audiodescrevi a Soninha, e sem mais delongas, como a senhora é a estrela da noite que vai nos ensinar e vai transferir aí, compartilhar com a gente toda a sua experiência e todo o seu conhecimento, né, acerca do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, eu queria passar a palavra já imediatamente para a senhora, pedindo que, gentilmente, a senhora fizesse sua audiodescrição e também se apresentasse, porque eu disse que nós temos uma convidada muito importante, que é procuradora da República, de Justiça, é muito importante, e aí ela tem uma história muito admirável, curricularmente falando, e eu gostaria que ela se apresentasse para a gente. As palavras Boa noite, boa noite. Eu estou aqui muito honrada com o convite e devo dizer que me autodescrevendo e audiodescrevendo, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos. Estou usando um vestido estampado com fundo creme e as estampas azuis. E uso também um brinco pequeno nas minhas orelhas. Por enquanto, eu estou sem utilizar óculos e as lentes de gênero, que eu tanto gosto de figurar quando falamos desse protocolo. O protocolo, se é que eu assim já posso começar, e quero agradecer por este coletivo da Coalizão Nacional de Mulheres, que é um coletivo muito importante. É um coletivo para fortalecer mulheres de diversas áreas de atuação. Mas fortalecer essas mulheres para quê? Para que elas atuem por outras mulheres. Para que elas atuem por todas e todos. Atuem vigorosamente por igualdade, por respeito, por dignidade. Então, a primeira palavra é para enaltecer, para parabenizar o coletivo Coalizão Nacional de Mulheres e a nossa coordenadora nacional, em nome de quem eu faço os cumprimentos a todas e todos, que é Adriana Cecílio. Bem, a proposta que me foi feita foi para falar sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Eu acabei de ver que nós anotamos errado no título. Falamos protocolo de julgamento, não é não. É protocolo
para um julgamento com Julgamento. perspectiva de gênero. É para que o julgamento aconteça com perspectiva de gênero. Para isso, foi estabelecido um protocolo. Nós podemos pensar, então, já num primeiro momento, que o protocolo é uma ferramenta, um instrumento colocado à disposição dos operadores e das operadoras do direito. Uma nova ferramenta no Brasil, no Estado de Direito Democrático brasileiro e no sistema de justiça brasileiro. Em outros países, o protocolo recebe denominações diversas. Manual para julgamento com perspectiva de gênero. Em outros, ele é chamado de guia para atuação com perspectiva de gênero, não para julgamento, para atuação. E por que aqui no Brasil nós adotamos lá no CNJ o nome de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Porque nós adotamos como referência maior o protocolo mexicano, que é denominado Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. E o protocolo mexicano, ele foi concebido antes do protocolo brasileiro, recebeu essa denominação e tratou-se de uma ação da Suprema Corte Mexicana para cumprir uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que aconteceu, então, no México? Aconteceu que vários foram os processos instaurados na Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado mexicano, em virtude de ocorrências repetidas de violações gravíssimas de direitos de mulheres e de meninas. Essas ocorrências, elas se repetiam sem que o sistema de justiça conseguisse dar resposta de responsabilização para aqueles que cometiam as violências e sem que o sistema de justiça conseguisse dar resposta daquilo que a ministra Carmen Lúcia chama de igualação. Realizar a igualdade por uma ação de julgar. Essa situação específica do México, ela vem no mesmo contexto universal de proteção de direitos humanos de mulheres. Então, nós já começamos aqui a falar de referências. A referência do protocolo mexicano é uma. Mas as referências que também lá no México foram consideradas as balizas para o estabelecimento daquele protocolo, daquele manual, são referências que antes já haviam sido concebidas em instrumentos internacionais, tratados internacionais e também em convenções internacionais. Eu vou, então, lembrar aqui num rápido percurso, numa rápida incursão pelo tempo histórico, Juliana, para assinalar que nós temos positivada internacionalmente em matéria de direitos humanos das mulheres a questão da igualdade, não igualdade como direito de todos, não igualdade entre homens, mas a igualdade positivada como aquela a ser estabelecida entre o homem e a mulher, nada é
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Após a criação da ONU, então, em 45, nós tivemos aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48. Vamos tentar fazer aqui uma caminhada histórica breve para chegar no Brasil. Antes de que tivéssemos as disposições da Constituição de 88, que trataram de internalizar as regras de afirmação de direitos humanos, nós tivemos lá, na Organização das Nações Unidas, aprovada uma convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Ela foi adotada, a chamada na sigla em inglês CEDAW, em 1979. Eu tinha falado, então, de 48, Declaração Universal dos Direitos Humanos. 31 anos depois, a Assembleia Geral da ONU se reúne e, antes de aprovar a CEDAW, ela reconhece que as mulheres, embora preconizada a igualdade da Declaração Universal, elas eram submetidas a diversas formas de discriminação e violência por todo o mundo. Daí que essa importante convenção, ela é aprovada em 79, entrou em vigor em 81, chamada de Convenção da Mulher, e trouxe parâmetros mínimos das ações estatais para promover os direitos humanos das mulheres. Nesses parâmetros mínimos, nós tivemos, posteriormente, na recomendação número 33, o estabelecimento da necessidade de adoção de perspectiva de gênero. Vejam, não é discurso, não é retórica e também não é ideologia. É importante que tenhamos como nos apropriar do conhecimento, da origem, sem falar das sufragistas, sem falar do que antecedeu a questão da Declaração Universal. Vejam bem, nós sabemos, então, que essa convenção internacional, ela já estabelecia esses parâmetros. E os parâmetros vinham para tratar da repressão às violações de direitos das mulheres. As diversas formas de violação de direitos das mulheres. E o Brasil, então, é um dos signatários da convenção. Em 88, o nosso país, portanto, 9 anos depois da Convenção CEDAW, o nosso país internaliza no plano doméstico aqueles princípios fundamentais que vêm a ser os direitos humanos declarados, estabelecidos na Declaração Universal e com relação às mulheres preconizados nessa convenção. Nessa sucessão histórica, nós temos uma Constituição que também estabeleceu, no seu artigo 226, parágrafo 8º, no capítulo que diz respeito à família, regras que o Estado deveria adotar para coibir a violência no âmbito das famílias para todos e todas que integrassem a família, criando mecanismos para que houvesse, então, a proteção. E quando você tem mecanismo, cria proteção e que coíbe a violência, você tem o quê? A paz.
nós começamos, então, a fazer antagonismos de situações que prevalecem. Quando você tem a violação dos direitos, prevalecem discriminação, preconceitos, opressão, desequilíbrio, desigualdade. Quando prevalece a cultura da paz, de respeito, de dignidade e de garantia de direito às mulheres, você tem avanços. E nesses avanços, estabelecida a cultura da paz. Especialmente em relação às mulheres, nós temos, então, questões aplicadas no ambiente doméstico e questões aplicadas na efetiva garantia e no efetivo exercício de direitos pelas mulheres. Essas mulheres que no Brasil tiveram cerceado o direito à cidadania, ao voto, até 1932, elas têm lutas que vêm sucessivamente a outras lutas históricas de mulheres por todo o mundo, que a partir daí tiveram conquistas. As conquistas, elas nem sempre são conquistas normativas. As normativas, elas vêm e estabelecem regras, mas as conquistas de transformação são as conquistas que mudam a cultura, que trazem ruptura. No nosso caso aqui, para falar sobre julgamento ou atuação com perspectiva de gênero, o que está proposto, então? A ruptura com uma cultura jurídica discriminatória e de repetições. Com esta ruptura, com a abolição dessa cultura jurídica, qual cultura nós temos a prevalecer? Temos a prevalecer uma cultura emancipatória. Eu quero aqui trazer uma conceituação. Juliana, fique à vontade para me interromper. Se eu estou falando muito rápido ou de forma não muito elucidativa, por favor, me corrija. Mas eu estou tentando trazer todas para essas reflexões. Eu estou tentando Está sendo um prazer ouvi-la. Está então, sendo um prazer ouvi-lo. Está ótimo. A forma de falar está num ritmo excelente. E nós todos estamos, nós todas, todos e todos estamos aprendendo muito aqui contigo. Na minha ideia de aceitação desse convite, nós estamos fazendo uma reflexão coletiva. Eu estou sendo apenas aquela que fala à frente das demais, mas com o microfone de todas aberto para qualquer tipo de colocação. Vamos lá. Eu acho muito pertinente uma conceituação feita pela professora Melina Fachin sobre o que é atuar com perspectiva de gênero. Diz a professora Melina, a quem eu cumprimento, parabenizo, que acaba de assumir a reitoria da Universidade Federal do Paraná. Uma mulher que vem da Faculdade de Direito e que assume esse posto com grande mérito. E para nós, mulheres, com grande representatividade. E que tenhamos mais Melinas e mais mulheres em cargos de direção, de poder, de chefia. Vamos lá. A professora Melina diz que julgar ou atuar com perspectiva de gênero é adotar diferentes perspectivas, visões, com as quais se realize o direito à igualdade e o direito à não discriminação de todas as pessoas. Então, quando você adota a perspectiva de gênero, você tem fatores, marcadores que serão contemplados e
nesses fatores e nesses marcadores, nós vamos conseguir realizar o direito à igualdade. E quando eu faço isso, eu garanto àquela vítima, àquela mulher, àquela mãe, o direito à não discriminação. Ela tem, então, a sua afirmação como resposta do sistema da cultura jurídica. E continua a professora. Esse atuar, ele identifica as diferenças, reconhece-as e garante que o tratamento dado a essas mulheres não se traduza em um obstáculo para que elas desfrutem de seus direitos. Pronto. A justiça não pode ser um óbice, um obstáculo para que mulheres e meninas desfrutem de seus direitos. Para que nenhuma pessoa desfrute de seus direitos. Mas nós estamos falando aqui de uma desigualdade histórica. Bom, aí vão me entender por que nós tratamos do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que eu já fui indagada. Por que não foi concebido um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, de raça e de classe social? Não foi, porque o CNJ vinha desenvolvendo já, desde 2018, várias políticas judiciárias de igualdade de gênero, de participação feminina, com relação àqueles mecanismos internacionais, mas estabelecendo mecanismos internamente dentro do Poder Judiciário, primeiro, para garantir igualdade dentro da própria estrutura do Poder Judiciário. O que não acontece no Ministério Público ainda, nem na OAB, nem na Defensoria. Portanto, o quadro de desigualdade de gênero, ele é nacional. Ele acontece no parlamento, ele acontece no Poder Judiciário, ele acontece também no Poder Executivo e nas diversas municipalidades. Nas diversas municipalidades. Nós temos pouquíssimas mulheres disputando as prefeituras de capitais. Verdade. Nós temos números elevados de violência política de gênero, que reflete que a opressão ainda funciona, que a discriminação, que o preconceito ainda vem sendo uma realidade. Daí que, no âmbito do CNJ, nós tratamos de fazer duas coisas. De conceber um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, focando especialmente na desigualdade de gênero, mas estabelecendo diretrizes de interseccionalidade. Pronto. Então, as diretrizes para atuação com perspectiva de gênero, elas são concebidas com um pressuposto, que a abordagem deve ter interseccionalidade, adotando na análise da atuação vários fatores que se sobrepõem. Nós sabemos que os marcadores indicam que se sobrepõe a questão da desigualdade relacionada à condição de mulher, outras desigualdades quando nós falamos de uma mulher negra, e outras mais quando nós falamos de uma mulher negra com deficiência, por exemplo. E outras mais ainda quando falamos de uma mulher negra, de uma mulher negra com deficiência e da periferia. Concebamos, então, essa ideia de que o protocolo vem inicialmente a partir de estudos
de regramentos internacionais e nacionais estabelecidos, inclusive a Lei Maria da Penha, que, embora eu tenha falado de 88, a regra de pais nas famílias, ela, Maria da Penha, procurou no sistema de justiça brasileiro resposta para as violações que sofreu. Ela não teve essas respostas, procurou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e nós viemos a aprovar a lei que trazia os mecanismos de proteção das mulheres vítimas de violências. Quando? Em 2006. E agora são 18 anos, quando a Constituição já tem 36. Isso é um atraso histórico, um atraso para a promoção e a efetivação de direitos das mulheres e de garantias das famílias. Nós temos que conceber a vida em sociedade, com as liberdades, com a igualdade e com a dignidade da pessoa humana sendo fundamento do Estado democrático de direito. Nós vivemos em uma democracia. Embora tenham tentado tanto abalar a democracia, abalar as instituições, nós podemos estar aqui livremente, nos expressando, discutindo números, discutindo violações e não admitindo afronta à democracia. Nós, mulheres, quando lutamos por igualdade, lutamos por democracia. Lutamos por princípios democráticos, por participação feminina democrática. Não é nada mais do que corolário de uma democracia vigorosa. Certo? Pois bem, o protocolo, então, ele vem a partir de um grupo de trabalho que foi formado em fevereiro, lá de 2021, em plena pandemia, dentro do CNJ. É fato que eu tive a grande honra de poder coordenar esse grupo de trabalho. Mas o trabalho mesmo, que foi muito árduo, ele foi desenvolvido por mulheres e homens compromissados com a concepção de uma nova ferramenta para realizar igualdade, para coibir preconceitos, discriminações e estereótipos. E eu sempre aplaudo e louvo essas mulheres e esses homens. Nós concluímos o trabalho em setembro e tivemos a colaboração importantíssima, a parceria da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, que é a INFAM. A INFAM, então, tratou de fazer a compilação, a edição do protocolo, que ele é eletrônico, mas ele foi concebido com essa formatação aqui. Ele é uma publicação de 132 páginas, divididas em 3 partes, que eu já explico, que eu já vi que meu tempo já vai avançado, hein? Nossa, já são 25. Eu pretendo ser breve, mas preciso explicar que, aprovada a elaboração do protocolo em setembro, ele foi apresentado no plenário do CNJ no dia 19 de outubro de 2021. E foi apresentado como uma publicação do CNJ, a partir desse grupo de trabalho. Acontece que nós tínhamos que avançar. A publicação, ela é um produto, uma obra, mas ela não vincula a atuação de magistrados e magistradas. Assim é que o Estado brasileiro, em dezembro desse mesmo ano de 2021, ele vê publicada a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Márcia Barbosa. Caso Márcia Barbosa é um caso da justiça criminal em que
uma mulher foi vítima de execução na Paraíba, um crime de encomenda de um parlamentar que permaneceu impune, em que essa mulher, vitimada com a própria vida, recebeu da justiça exposição da sua história, da sua morte, sem que sua família tivesse, pelo menos, respeito por sua memória. No caso Márcia Barbosa, a sentença determinou ao Estado brasileiro, e depois podem ler, caso Márcia Barbosa de Souza versus Brasil. A sentença foi publicada em dezembro de 2021 e essa sentença estabelece para o Estado brasileiro o dever de produzir um protocolo com regras claras de tratamento com perspectiva de gênero das questões de crimes graves contra as mulheres na justiça. Ponto. Esse foi o foco. Crimes graves contra a vida das mulheres na justiça. Só que o protocolo já tinha sido editado com uma amplitude muito maior. Ele foi concebido em 3 partes: uma teórica, conceitual, com conceitos básicos sobre orientação sexual, identidade de gênero, interseccionalidade e toda a ideia que deve ser aquela de capacitação daqueles e daquelas que atuam no sistema de justiça para essa atuação com perspectiva de gênero. Não adianta. Você, sem o conhecimento, sem a capacitação, sem o letramento, você não consegue aplicar essas regras que realizem a igualdade. Além dessa parte teórica, a segunda parte do protocolo, ela traz uma chamada, um chamado guia passo a passo, que desde a aproximação com o processo, o protocolo chama o julgador e a julgadora para refletir o próximo passo. Eu recebo um caso de uma mulher vitimada por preconceito, por LGBTfobia. Antes de prosseguir, diz o protocolo, é devida à aproximação do sujeito processual. E digo eu, como que eu me aproximo de algo quando está difícil de eu ver? Eu aumento minha visão. Eu uso lentes. Eu vejo melhor. E eu vejo melhor lembrando, por exemplo, o magistrado francês Oswald Baudot, que diz que a nossa tinta não fica na folha de papel. Ela corta na carne viva. Nossa tinta não fica na folha de papel. Ela corta na carne viva. Da advogada, da juíza, da defensora, da magistrada, da promotora, da procuradora. Esse passo a passo, então, ele é importantíssimo para que haja essa nova forma de atuação dentro do processo em relação àqueles que antigamente tratávamos de julgar ou processar com estereótipos já concebidos. Por exemplo, mas ela estava sozinha? Que roupa ela usava? Onde aconteceu o crime? Ah, mas ela está pedindo a guarda dos filhos? Por que ela quis se separar?
com olhos mais atentos, nós podemos fazer outras perguntas. Por que essa mulher ficou tanto nessa relação tóxica? O que a impediu de se livrar dessa opressão? Por que ela aceitou uma violência patrimonial? Quando você muda a forma de identificação da realidade do processo, da realidade do caso que está lá para uma conciliação, você começa a fazer o que a professora Melina disse. Identifica as desigualdades, as diferenças a que aquela pessoa foi submetida e conseguirá também identificar a partir daí os reflexos na garantia ou não de seus direitos. A terceira parte do protocolo, e eu já vou caminhando para a minha conclusão. A terceira parte é uma abordagem de cada segmento da justiça brasileira. Esse é um protocolo genuinamente brasileiro. Por quê? Porque aqui nós temos a justiça federal, a justiça estadual, a justiça trabalhista, a eleitoral e a militar. 5 segmentos. Então, o mesmo protocolo que fala de atuar com perspectiva de gênero para combater a violência contra a mulher, ele vai falar sobre como garantir cumprimento das cotas nas eleições e destinação de recursos para essas candidaturas femininas e identificação das fraudes nos processos de registro de candidatura. Ele vai falar sobre alienação parental. Como nós vamos identificar a utilização dessa lei, muitas vezes, para prejuízo da mulher? E assim o protocolo é um protocolo diversificado. Aí, quando publicada, Juliana, vamos terminar nossa caminhada histórica aqui, porque também nós já estamos nos tempos atuais. Já cheguei aqui em 2024. Saí lá de 48 e chegamos aqui em 2024. O que aconteceu? Em fevereiro de 2022, o ministro Fux apresenta para o plenário do CNJ a proposta da recomendação de que ele seja adotado. Recomendação 128 de 2022. O protocolo começa a ser mais difundido. E o ministro dá a resposta para a Corte Interamericana. Olha, nós, Estado juiz, já cumprimos a decisão, já tínhamos o protocolo. Foi isso que aconteceu. Em fevereiro de 2022, o ministro Fux entrega à presidenta da Corte o protocolo que já tinha sido publicado em outubro. Mas a sequência de avanços vem quando, em 2023, a ministra Rosa Weber, outra mulher, apresenta a proposta de resolução 492, que é a que torna obrigatória a adoção das diretrizes do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no âmbito do Poder Judiciário. Eu estou vendo aqui conosco a doutora Luísa Eluf, que é uma mestra para todas nós, meu grande abraço, e vi outras tantas aqui que eu não estou conseguindo ver os nomes para agradecer, mas são mulheres que atuam permanentemente para a adoção de uma cultura jurídica emancipatória, que realize a igualdade, que dê um basta à revitimização da mulher e que traga como fatores que prevalecem no sistema de justiça aqueles que são os alicerces da democracia. Nós temos que atuar, lembrando que nós temos um contexto, um plano sistêmico constitucional e que ele deve ser
visualizado na sua grande abrangência. Minhas queridas, meus queridos, eu não sou nem nunca fui professora. Aplaudo quem é, mas eu sou uma idealista da afirmação dos direitos humanos, da afirmação da dignidade da pessoa humana e da força do coletivo em detrimento do individual. Nós, mulheres, temos que caminhar juntas. E eu me lembro do poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Mãos Dadas, de Mãos Dadas, que ele olha para os companheiros, e eu digo, eu olho para as minhas companheiras, e elas estão taciturnas. Não nos dispersemos. Vamos juntas. Nós estamos taciturnas, apreensivas, os números são horríveis, mas nós nutrimos grandes esperanças. Que possa ter sido essa noite uma noite para fortalecer nossas esperanças de igualdade Certamente. e respeito. Certamente fortaleceu, doutora Ivana. É muito, muito bom ouvi-la sempre. Nós temos espaço para duas perguntinhas que vieram. Posso fazer duas perguntas? A gente tem a gente tem mais 10 minutinhos aqui até a live cair. Mas assim, pois não. Uma delas é da doutora Roberta, diretora da coalizão, que também foi feita por uma aluna da UEMP, uma pergunta muito parecida. Como proceder caso o juiz de determinada vara se recusar a aplicar o protocolo de gênero? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é da Ana Júlia, do sexto período da UEMP, minha aluna de processo penal, que pergunta assim: o que a doutora Ivana pensa sobre o ensino do protocolo durante a graduação, visando a formação de todos os aplicadores do direito com uma lente mais interseccional? E como deveriam abordar o protocolo nas faculdades de Direito do Brasil? Essas são Não, eu vou as duas responder perguntas. de trás para frente, é claro, né? Tá Eu bom. penso que isso é o ideal. Porque, veja, olha que coisa interessante. Logo que o protocolo virou recomendação, a própria professora Melina Fachin, que eu aqui mencionei, ela me convidou para uma fala para a diretoria da Faculdade de Direito, para o corpo diretivo da Universidade Federal do Paraná. Por quê? Essa atuação com perspectiva de gênero não quer dizer julgamento, pensando assim, no ato de julgar. Nós falamos de julgamento, eu já comecei falando isso aqui na live, para quem não acompanhou, porque a gente estava no âmbito do CNJ, que estabelece diretrizes normativas para a atuação da magistratura brasileira. Mas, vejam, a própria resolução que determinou que as diretrizes, eu já vou responder também a nossa segunda pergunta. A partir do momento que uma resolução de política judiciária ela fala sobre diretrizes que devem ser obrigatoriamente adotadas, o que eu tenho com a palavra diretrizes? Porque a segunda pergunta é: o que é que eu faço se ele não cumpre o protocolo? O protocolo, ele não é um instrumento normativo de sanções. Não. Ele é um instrumento de guia, de orientação. Mas, nessas diretrizes, algumas orientações são consideradas premissas para que o julgamento seja com perspectiva de gênero. Por exemplo, se eu tenho, então já vou responder a segunda pergunta misturando com a primeira. Na academia, na OAB, todas essas regras, eu não disse que elas já vinham lá da Convenção para a Eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher?
Eu aplico em qualquer área. Na área investigativa, nós já entregamos, nós temos um movimento nacional de mulheres do Ministério Público, é outro coletivo. Além da coalizão, nós temos vários coletivos femininos, ainda bem, e que tenhamos cada dia mais. Mas nós fizemos uma provocação para o então ministro da Justiça, Flávio Dino, para que ele procurasse na Secretaria Nacional de Segurança Pública atualizar o protocolo para a atuação em investigação e combate a feminicídios e violência contra a mulher. Por quê? Porque os agentes e as agentes de segurança, eles têm que ser capacitados, redirecionados. Por que não, então, a academia? Porque nós, nos cursos de formação, eu mesma, eu me formei há muitos anos, eu tenho 35 anos de carreira no Ministério Público. Então, eu me formei há 38 anos. Não existia cadeira de direitos humanos. Imagina, se a gente estudar atuação com perspectiva de gênero, de raça, estudar interseccionalidade. Hoje, não. Hoje, nós já temos as matérias, as grades de direitos humanos, de interesses difusos e coletivos, não é assim? Então, de direitos da mulher, nós já temos. Então, é muito adequado que, quando num processo essas diretrizes não estejam sendo observadas, repito, com um exemplo prático, no caso, de um magistrado que conduz uma audiência, permitindo que ou o representante e a representante do Ministério Público, ou advogado ou advogada, atuem de forma a expor àquela vítima a nova situação de estereótipos e preconceitos, você pode impugnar a condução e você pode pedir para constar em ata que aquele tipo de atuação está a repetir, que é a justiça de não repetição, é o contrário da justiça que confirma diferenças, discriminações. Então, quando o advogado, a advogada, a representante do Ministério Público faz a provocação ao magistrado, aí sim, ele vai ter. Nós temos, é um caso muito recente, eu já respondo com mais detalhes, que é o caso do desembargador do TJ do Paraná, que, julgando um caso em que figurava uma adolescente de 13 anos como parte, ele faz comentários que são preconceituosos, desrespeitosos e absolutamente aviltantes. Ele foi representado no CNJ, está afastado do cargo e a ementa do julgamento ela é fincada no protocolo. Ele descumpriu as diretrizes e as orientações do protocolo. Portanto, nós temos, sim, como tratar dessas questões e devemos fazê-lo. Eu achei muito interessante. Desculpa. Pois não. Como a senhora contou do desembargador, esse caso recente, assustador, né, que aconteceu do desembargador do Paraná, a coalizão, eu queria deixar registrado isso, porque talvez nem todos tenham acompanhado, a coalizão fez uma ação muito interessante, importante, de levar livros, inclusive de levar obras de suas membras para serem entregues ali no Tribunal de Justiça do Paraná, e foi uma ação que foi coordenada ali pela Adriana, pela Roberta, que levaram as obras de nossas membras e com elas foi feito um compromisso de uma sessão dentro da biblioteca do TJ cuidar justamente da questão da igualdade de gênero, né? Então, além do afastamento do magistrado, nós tivemos aí esse compromisso do tribunal de uma sessão voltada para que
os magistrados e aqueles que atuam no Poder Judiciário possam consultar obras que tratem de igualdade de gênero. Parece que a doutora Ivana caiu, deixa eu convidá-la de novo, que nós já estamos caminhando para o final, mas a gente precisa despedir da nossa convidada especial. Vamos ver se ela consegue voltar aqui. Doutora Ivana voltou. Eu disse que nós não poderíamos encerrar sem a sua fala, deixando aqui nossos agradecimentos, tanto pela disponibilidade quanto pela luta, pelo trabalho, por todo o partilhar de conhecimento, por toda a sua didática. A senhora diz que não é professora, Não. se a senhora não for professora, eu não sei quem é, porque assim, a senhora é uma encantadora de alunos, encantadora de aprendizes, porque todos nós, eu digo para os meus alunos, né, somos todos aprendentes, todos aprendizes, e se escolhemos direito, assim estudaremos a vida inteira. Então, a senhora nos encanta com sua fala. Gostaria de registrar. Para quem não pegou o começo da live, eu disse que a doutora Ivana é uma convidada muito importante, muito especial. Ela é procuradora de justiça, ela disse aí, há 35 anos no Ministério Público, foi conselheira do CNJ de 2019 a 2021 e foi a responsável, a coordenadora dos trabalhos para a elaboração desse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, vejam como nós estamos honradas com a sua participação. Mais uma vez, agradeço demais. Vou passar a palavra à senhora para as suas considerações finais, agradecendo também a Soninha, nossa intérprete de Libras, que está desenvolvendo um trabalho essencial, registrando aqui nossos agradecimentos a todas as pessoas que nos assistem, agradecendo também a doutora Roberta Negrão, que está aí no bastidor, fazendo o nosso apoio. Muito obrigada, viu, gente? A luta é coletiva e a colheita também há de ser, né? Com doutora certeza. Ivana, a palavra é sua. Eu vou ficar com aqui uma frase, lembrando Paulo Freire, do verbo esperançar. Quem conjuga o verbo esperançar não fica parado, aguardando, cultivando a esperança. Quem conjuga o verbo esperançar, age. Age com esperança. E, no nosso caso, nós agimos coletivamente por transformações. Agimos por respeito, por dignidade e por fortalecimento dessa que é uma luta muito grande, mas maior ainda é para nós o que nós haveremos de ter como fruto dessa luta. Nós teremos essas transformações no sistema de justiça e também na nossa cultura, que romperá com machismo, com patriarcado e que estará atrelada a princípios democráticos e avanços civilizatórios. Eu agradeço muitíssimo. De parabéns, Juliana, Soninha e Roberto. A coalizão. A luta é grande. Muito obrigada. Mas ela é nossa. Essa luta é nossa. Nós que agradecemos. Uma boa noite. 1h certinho, gente. Um beijo. Boa noite. Mais uma vez, gratidão. Gratidão. Beijo grande. Adelante. Adelante. Eu sempre digo. Adelante.